Seja bem-vindo à nossa videoaula número 9 do curso Jesus Cristo Evangelho Eterno. É um prazer novamente estar com você para estudarmos hoje uma aula muito especial, que fala sobre a expiação do Salvador Jesus Cristo para toda a humanidade. Muito bem, para iniciarmos nessa nossa aula tão especial, nós assistiremos a um vídeo, e neste vídeo nós ouviremos a canção Assombro Me Causa, o hino número 112. E ao ouvir este hino, eu queria que você ponderasse sobre a expiação do Salvador Jesus Cristo já inicialmente. Assombro me causa o amor que me dá Jesus. Confuso estou pela graça de sua luz e tremo ao pensar que por mim sua vida deu, por mim tão humilde seu sangue Jesus verteu. Que assombroso é, ele me amou e assim me resgatou. Que assombroso é, assombroso sim. Surpreso estou que quisesse Jesus baixar do trono divino e minha alma resgatar, que desse meu mestre perdão a tal pecador, pra justificar minha vida com seu amor. Que assombroso é, ele me amou e assim me resgatou. Que assombroso é, assombroso sim. Lembro que Cristo na cruz se deixou pregar, pagou minha dívida, posso eu olvidar? Não, não, e por isso
Espero que este hino tenha ajudado você, assim como sempre tem me ajudado, a preparar para estudar hoje sobre a expiação do Salvador Jesus Cristo, que é o nosso tema principal. Bom, vamos começar então agora estudando as Escrituras, para entender um pouco mais sobre a expiação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos começar então estudando Marcos 14, do 33 ao 36. E ao estudar esses versículos, eu queria que você tivesse uma pergunta em mente. A pergunta é: qual o significado dessas palavras para você? Dessas que estão escritas nestes versículos, tá bom? Então, pause o vídeo até finalizar a sua leitura. Muito bem. Algumas palavras são muito importantes dentro desse contexto das Escrituras. Eu queria que você pensasse bem nas palavras afligir-se, angustiar-se, tristeza que vai até a morte, uma dor que faz você prostrar-se na terra, algo que faz você pedir e implorar por seu Pai Celestial. Essas foram as palavras do Salvador descritas aí em Marcos, que retrata um pouco do sofrimento que Cristo passou. Ao estudarmos outras escrituras, também veremos alguns fatos muito importantes. Observe essa próxima escritura, que encontra-se em Lucas 22, do 39 ao 44. Estude e depois lembre-se de pausar o vídeo e depois retornaremos para tratar deste assunto, mas tendo uma pergunta em mente. Que importantes verdades essas escrituras ensinam sobre o sofrimento que Jesus suportou por nós? Ok? Pause o vídeo até finalizar sua leitura. Bem, a profundidade destes versículos chegam à altura dos anteriores. Então, observemos. O que nessas escrituras lhe chamou a atenção? A mim, mostra claramente que a dor foi tão intensa que até mesmo um anjo vinha e o fortalecia. Assim como tão fortes foram as dores que suor se fez em gotas de sangue que corriam até o chão. Uma coisa importante também a respeito destes versículos, é que Jesus tomou essa decisão voluntariamente. Ele pediu ao Pai que tirasse, mas que fosse feita a vontade dele, do Pai, e não a sua própria. Isso é muito importante se entender. Com esse contexto em mente, uma próxima escritura também nos ajudará a entender melhor. Essa escritura é 2 Nefe 9:21. Então, faça a leitura deste versículo, tendo em mente que importantes verdades essa escritura também ensina sobre o sofrimento que Jesus suportou por cada um de nós. Pause o vídeo até finalizar a leitura. Muito bem. Nessa escritura agora que você acabou de ler, aprendemos que Cristo ele sofreu as dores de todos os homens. Então foi uma dor conjunta. Tanto homens, quanto mulheres, quanto crianças, toda a família de Adão foi abençoada por esse sacrifício. E ele fez isso voluntariamente. Ele pagou pelos pecados de todos nós voluntariamente. Há uma outra escritura que nos ajuda a ver ainda mais profundamente e entender esse sofrimento.
Diz que ele sofreria tentações, dores corporais, fome, sede, cansaço, maiores que qualquer homem pudesse suportar sem morrer. Já pensaram nisso? Foi uma dor profunda, uma dor muito profunda, que Cristo pagou pelos nossos pecados. Ele pagou por tudo. O Elder Bruce R. McConaughey nos dá um entendimento desta dor. Ele diz: não sabemos, não podemos imaginar, e nenhuma mente mortal é capaz de conceber a total abrangência do que Cristo fez no Getsemane. Sabemos que ele suou grandes gotas de sangue de cada poro ao sorver do cálice amargo que o Pai lhe dera. Sabemos que ele sofreu, tanto física quanto espiritualmente, mais do que é possível a um homem sofrer sem que morra. Sabemos que ele ficou prostrado por terra, enquanto as dores e agonias de um fardo infinito o faziam tremer, e que ele desejou não ter de tomar a taça amarga. Quão difícil é para nós entendermos a grandiosidade deste sacrifício feito por nosso Salvador Jesus Cristo. Foi algo grandioso. Bem, cabe a nós então ponderarmos e sermos gratos por tudo o que ele fez por cada um de nós. Para ajudar nessa ponderação, vamos ao nosso caderno de estudos, caderno de anotações, tá bom? Então, eu queria que você escrevesse no seu caderno de anotações o seguinte: escreva seus sentimentos ao pensar no que Jesus Cristo sofreu no Getsemane e na cruz. Faça suas anotações, seus sentimentos sobre tudo isso que nós já estudamos nesta aula. Pause o vídeo até finalizar a sua designação. Muito bem. Retornamos agora para falar um pouquinho mais sobre a expiação do Salvador Jesus Cristo. Começaremos por essa escritura, em João 15, 3. Bom, ela é tão pequenininha que não vou pedir para você nem pausar o vídeo. Diz o seguinte: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Bom, quais os motivos Cristo se dispôs a suportar o sofrimento da expiação? Nós sabemos que a Escritura fala que já estamos limpos por meio dessa palavra. Uma outra Escritura, então, complementa essa anterior. Diz o seguinte, é 1 Pedro 3,18. Porque também Cristo padeceu, uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, porém vivificado pelo Espírito. Ponderou sobre essa escritura? Muito bem. Vamos a mais uma que nos ajuda a entender melhor. Essa escritura é Doutrina e Convênios 19, do 15 ao 19. Tá certo? Então, ao ler essa escritura, você poderá ponderar o seguinte: que outros motivos Cristo tinha para suportar o sofrimento e a aflição? Faça a leitura, pause o vídeo até finalizar a sua leitura e depois retornaremos. Muito bem. Retornamos agora ponderando o seguinte. Notem que nessa escritura o Senhor deixa claramente a importância do arrependimento dentro do plano de salvação e com relação à expiação do nosso Salvador. Cristo não está apenas nos pedindo para que nos arrependamos de nossos pecados, mas ordenando que façamos isso. Caso isso não aconteça, todos nós teremos que sofrer assim como ele sofreu. Um sofrimento grandioso, algo que cada um de nós nunca desejaríamos passar e que nem entenderíamos isso claramente. Bom,
Vamos ponderar sobre todo este sacrifício. Em sua opinião, então, por que Jesus estava disposto a sofrer tanto? Nós lemos, então, as 3 escrituras que nos dão um entendimento claro para isso. E algumas respostas também ficaram em nossa mente. Vamos revisar? Bom, primeiro para demonstrar seu grande amor por nós. Depois, para evitar que sofrêssemos integralmente pelos nossos pecados. Ele fez isso também para permitir que nos arrependamos e sejamos perdoados de nossos pecados. Também fez isso para glorificar ao Pai. Assim também como fez para permitir nosso retorno à presença dele e para nos conduzir ao nosso Deus. Que maravilhoso. Pondere o seguinte: o que esses motivos pelos quais Jesus sofreu revelam sobre ele? Sobre a sua natureza divina. Pondere agora também como esses motivos te afetam individualmente. Seria gratidão, alegria, felicidade? Bom, por meio da expiação, Jesus Cristo tornou-se o nosso substituto, assumiu o nosso lugar, carregou o nosso fardo e sofreu pelos nossos pecados. Nas palavras do apóstolo Paulo, diz o seguinte: aquele que não conheceu o pecado, fê-lo pecador por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Lindas palavras do apóstolo Paulo. É como se nosso Salvador fizesse a cada um de nós esta oferta: vinde a mim, e eu tomarei seus pecados, e lhes darei minha retidão. Vamos agora assistir um pequeno vídeo que nos faz pensar na expiação do Salvador Jesus Cristo. Em Idaho Falls há um belo aeroporto. Perto do aeroporto fica outra parte da cidade muito bonita e bastante utilizada, o Parque Freeman. Olhando do parque para o rio, lá embaixo, vê-se o majestoso templo de Idaho Falls, branco e imaculado, erguendo-se de um amplo patamar. Esses 2 belos e bem frequentados lugares costumavam ser aterros sanitários. Aterro sanitário é um lugar em que se enterra o lixo entre camadas de terra. A definição de reabilitar é retornar à conduta correta ou apropriada. Resgatar de um estado indesejável. Morei em Idaho Falls quase a vida inteira. Contribuí com muito lixo para aqueles aterros ao longo de mais de 50 anos. O que as autoridades municipais pensariam se um dia eu aparecesse numa das pistas do aeroporto de Idaho Falls ou no meio daquele parque com uma escavadeira e começasse a abrir buracos? Quando me perguntasse o que estava fazendo, eu responderia que queria desenterrar todo o lixo antigo que coloquei ali durante anos. Imagino que eles me diriam que não haveria como identificar o meu lixo pessoal, que ele havia sido reabilitado e enterrado há muito tempo. Acho que ficariam se perguntando por que alguém desejaria destruir algo tão belo e útil para desenterrar lixo do passado. Será possível reabilitar uma vida que, por abandono negligente, tenha ficado tão cheia de lixo a ponto de a pessoa parecer imperdoável? E aquela pessoa que mudou sua vida, mas simplesmente não consegue perdoar-se? O
profeta Alma ensinou que o Filho de Deus padece segundo a carne, para tomar sobre si os pecados de seu povo, para apagar-lhes as transgressões, de acordo com o seu poder de libertação. A expiação de Jesus Cristo está ao alcance de cada um de nós. Ela pode purificar, reabilitar e santificar a todos, inclusive você. Não há hábito, dependência, rebelião ou transgressão que estejam isentos da promessa de perdão completo. Essa é a promessa da expiação de Cristo. Ao aceitar e utilizar essa preciosa dádiva com gratidão, desfrutaremos tudo o que há de belo e proveitoso em nossa vida, que foi reabilitado por Deus por meio de seu amor infinito e pela expiação de seu Filho e nosso irmão Jesus Cristo. Muito bem. Que lindo vídeo aí falando sobre a recuperação e o poder maravilhoso que a expiação do Salvador Jesus Cristo pode fazer em nossas vidas, não é verdade? Bem, agora vamos ao nosso caderno de anotações. Queria que você escrevesse no seu caderno de anotações o que podemos fazer para desfrutar as bênçãos da expiação. Tá bom? Coloque isso no seu caderno de anotações. Pause o vídeo aí até finalizar a sua designação. Bem, retornamos agora e vamos falar um pouquinho sobre, primeiramente, sobre a expiação e como ela nos concede sua graça e seu poder capacitador. Vamos iniciar com essa citação do elder Neil A. Maxwell, do Coro dos 12. Ele disse: portanto, quando a agonia chegou em sua plenitude, foi muito, muito pior do que ele, em todo o seu intelecto especial, tinha imaginado. O peso acumulado de todos os pecados dos mortais, passados, presentes e futuros, abateu-se sobre aquela alma perfeita. Sensível e sem pecado, todas as nossas enfermidades e doenças, de alguma forma, também fez parte da terrível aritmética da expiação. Seu sofrimento, como se fora enormidade multiplicada por infinito, provocou seu posterior brado na cruz, um brado de abandono. Bem, conseguimos aí imaginar quão grande, quão forte foi a dor sofrida. Talvez pudéssemos pensar nessas palavras aí, aritmética da expiação. É a dor de todos os homens multiplicados, todos os pecados multiplicados. É o sofrimento de toda a humanidade multiplicado sobre nosso Salvador Jesus Cristo. Bem, vamos ver uma escritura que encontra-se em Alma, no capítulo 7, versículos do 11 ao 13. É uma escritura pequenininha, mas é importante que você leia com cuidado. Encontre outras aflições que o Salvador suportaria relativas à mortalidade. Tá bom? Pause o vídeo até finalizar a sua leitura. Bem, vamos continuar agora. Conseguiram encontrar aí as outras aflições? Bem, o Salvador tomou sobre si não só os nossos pecados, mas ele também tomou sobre si todas as nossas dores, aflições, tentações, doenças, enfermidade e morte. Tudo que você imaginar de dor, ele teve que passar. E ele fez isso voluntariamente.
Sua dor foi profunda. Não há nada que você sinta hoje, nenhum tipo de dor, sofrimento, solidão, que o Salvador não tenha passado. Por isso ele pode, e ele se tornou a pessoa mais certa para te ajudar em todas as situações. Todas. O Elder Bednar diz o seguinte: o Salvador não sofreu apenas por nossas iniquidades, mas também pelas desigualdades, pelas injustiças, dor, angústia e sofrimento emocional com que tanta frequência nos afligem. Não há dor física, angústia da alma, sofrimento do espírito, enfermidade ou fraqueza que sentimos durante nossa jornada mortal que o Salvador não tenha sentido antes. Todos nós, em algum momento de fraqueza, podemos exclamar: ninguém compreende, ninguém sabe. Talvez nenhum humano saiba, mas o Filho de Deus sabe e compreende perfeitamente, porque sentiu e tomou sobre si nossas cargas antes que a vivenciássemos. E por ter pagado o preço final e tomado sobre si a carga, ele tem perfeita empatia e pode estender-nos seu braço de misericórdia nas muitas fases de nossa vida. Ele pode estender a mão, tocar, socorrer e fortalecer-nos para que sejamos mais do que jamais poderíamos ser e ajudar-nos a fazer o que jamais poderíamos fazer se dependêssemos apenas de nossa própria capacidade. Amados jovens, como as bênçãos realmente nos são oferecidas, quantas bênçãos são nos oferecidas graças à expiação. Nossa, que maravilhosas são as palavras do Elder Bednar. Nos faz pensar no seguinte princípio: graças à expiação de Jesus Cristo, podemos ser consolados e fortalecidos pelo Espírito Santo para conseguir suportar dores, aflições e tentações de toda a espécie. Sim, podemos recorrer ao poder capacitador do Salvador Jesus Cristo. Complementando, o Elder Richard J. Scott disse: há uma necessidade premente de que todos fortaleçamos a compreensão do significado da expiação de Jesus Cristo, para que ela se torne um alicerce inabalável sobre o qual edificaremos nossa vida. Eu o incentivo enfaticamente a estabelecer seu plano pessoal de estudo para compreender melhor e valorizar as consequências incomparáveis, eternas e infinitas do cumprimento perfeito do chamado divino de Jesus Cristo, como nosso Salvador e Redentor. Precisamos entender melhor sobre a expiação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para entender um pouco mais sobre isso, teremos o privilégio agora de assistir um pequeno vídeo nas palavras do Elder Bruce R. McConaughey e de seu entendimento e narração sobre a expiação de Cristo. Após o vídeo, retornaremos para encerrar a nossa aula. No jardim de Getsemane, há 2000 anos, fora dos muros de Jerusalém, havia um agradável jardim chamado Getsemane, onde Jesus e seus amigos mais próximos costumavam retirar-se para meditar e orar. Lá, Jesus ensinava seus discípulos as doutrinas do reino, e todos eles entravam em comunhão com ele, que é o Pai de todos nós. Eles estavam engajados em seu ministério e realizavam sua obra. Aquele local sagrado, assim como o Éden, onde viveu Adão, como o Sinai, onde Jeová deu suas leis, como o Calvário, onde o Filho de Deus ofereceu sua vida como resgate por muitos, é o local onde o Filho sem pecados do Pai Eterno tomou sobre si os pecados de todos os homens mediante arrependimento. Não sabemos, não podemos imaginar, nenhuma mente mortal é capaz de conceber a total abrangência do que Cristo fez no Getsemane. Sabemos que ele suou grandes gotas de sangue
de cada poro ao sorver do cálice amargo que o Pai lhe dera. Sabemos que ele sofreu, tanto física quanto espiritualmente, mais do que é possível a um homem sofrer sem que morra. Sabemos que, de alguma forma, incompreensível para nós, seu sofrimento satisfez as exigências da justiça. Resgatou das dores e penas do pecado as almas penitentes e pôs a misericórdia ao alcance de todos que crerem em seu santo nome. Sabemos que ele ficou prostrado por terra, enquanto as dores e agonias de um fardo infinito o faziam tremer e que ele desejou não ter que tomar da taça amarga. Sabemos que um anjo saiu das gloriosas cortes celestiais para fortalecê-lo nessa provação e supomos que tenha sido o grande Miguel, que caíra no princípio para que o homem mortal existisse. Se é que podemos estimar, com nossa compreensão limitada, estimamos que essas agonias infinitas, esse sofrimento incomparável, tenham durado cerca de 3 ou 4 horas. Depois disso, com o corpo já debilitado e sem energia, ele ficou cara a cara com Judas e os outros demônios de carne e ossos, alguns do próprio Sinédrio, e foi conduzido com uma corda em volta do pescoço, como um criminoso comum, para ser julgado pelos arquicriminosos, no caso dos judeus, aqueles que ocupavam o assento de Arão, e no caso dos romanos, aqueles que exerciam o poder de César. Levaram-no a Anás, Caifás, Pilatos, Herodes e de volta a Pilatos. Ele foi acusado, insultado e agredido. A imunda saliva deles escorreu-lhe pelo rosto, ao mesmo tempo em que os golpes perversos enfraqueciam-lhe o corpo dolorido. Com juncos, desferiram-lhe furiosamente golpes nas costas. Seu rosto banhou-se de sangue quando uma coroa de espinhos perfurou sua fronte trêmula. Mas, acima de tudo, ele foi açoitado. Levou 40 chibatadas menos uma, com um chicote que tinha várias pontas de couro, com ossos afiados e metais cortantes nas extremidades. Muitos morriam apenas com os açoites, mas ele se ergueu, após o suplício das chibatadas, a fim de sofrer uma morte ignominiosa na atroz cruz do Calvário. Então, ele carregou sua própria cruz até desfalecer sobre o peso, a dor e a agonia crescente de todo aquele padecimento. Na cruz. Por fim, no monte chamado Calvário, mais uma vez, fora das muralhas de Jerusalém, sob o olhar dos discípulos impotentes, que sentiam na própria pele a angústia mortal, os soldados romanos o deitaram na cruz. Com grandes malhos, pregaram cravos de ferro em seus pés, mãos e pulsos. Ele foi verdadeiramente ferido por nossas transgressões e moído por nossas iniquidades. Então a cruz foi erguida para que todos vissem, pasmassem, insultassem e escarnecessem. E assim fizeram com perversidade e malevolência por 3 horas, das 9 horas ao meio-dia. Então os céus escureceram. Trevas cobriram a terra por 3 horas, como aconteceu entre os nefitas. Houve uma forte tempestade, como se o próprio Deus da natureza estivesse agonizando. E de fato estava, pois nas 3 horas em que ainda ficou pendurado, do meio-dia às 15 horas, todas as agonias infinitas e dores inclementes do Getsemane voltaram. E por fim, quando o martírio expiatório chegara a seu doloroso fim, e a vitória fora conquistada, e o Filho de Deus cumprira a vontade de seu Pai em todas as coisas, ele disse então: está. Bem,
depois deste vídeo tão inspirado, encerramos nossa aula com o nosso caderno de anotações. Queria que você escrevesse aí um pequeno plano de estudo da vida de Jesus Cristo e de sua expiação. Algo pessoal, algumas coisas que você fará para aprender ainda mais sobre Jesus Cristo e sua expiação. Após fazer suas anotações, retornaremos. Não esqueça de pausar o vídeo. Bem, obrigado por sua participação nesta aula, nesta belíssima videoaula. Envie suas anotações para o professor ou para o e-mail institutoaracaju@gmail.com ou usando o Facebook do Instituto Aracaju ou enviando para o coordenador de sua região. Um grande abraço e até a próxima.